A Anvisa libera a Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. E você vai ver também. São Paulo inicia a aplicação de Coronavac em crianças acima de 6 anos. Nova regra: planos de saúde são obrigados a cobrir testes rápidos de Covid. Governo confirma teto de mais de R$7 mil para aposentadoria pelo INSS. Estados Unidos e nações europeias prometem resposta firme diante da crise na fronteira entre Ucrânia e Rússia. Onda de calor que atinge a América do Sul tem afetado a vida das pessoas e também dos animais. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou hoje a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Mas há uma ressalva na decisão da agência reguladora. O imunizante produzido pelo Instituto Butantan não pode ser aplicado em pessoas com baixa imunidade. Apesar de vetada para imunossuprimidos, a aplicação está liberada para o público com comorbidades. A imunização será em 2 doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma usada em adultos, não há uma versão pediátrica diferentemente da Pfizer. Todos os 5 diretores da agência reguladora foram favoráveis ao uso pediátrico da Coronavac. A decisão veio após a análise do segundo pedido apresentado pelo Butantan para a liberação do imunizante contra a Covid-19 para crianças. O Instituto buscava licença para imunizar a faixa a partir de 3 anos, mas a Anvisa optou por aguardar estudos realizados com crianças abaixo dos 6 anos. Segundo a agência, não há impedimento para que estados iniciem imediatamente a imunização. A Coronavac já é aplicada em crianças e jovens de diferentes faixas etárias no Camboja, Chile, China, Colômbia, Equador, Hong Kong e Indonésia. A vacina Coronavac está autorizada para uso emergencial no Brasil para pessoas com 18 anos de idade ou mais desde 17 de janeiro de 2021. Neste momento, o Instituto Butantan conta com 15 milhões de doses do imunizante em estoque para distribuição aos estados e municípios. E em São Paulo, a aplicação da Coronavac em crianças já começou. A partir de hoje, até o dia 30 de janeiro, será vacinada a faixa etária dos 9 aos 11 anos sem comorbidades. Do dia 31 de janeiro a 10 de fevereiro, será a vez do público dos 5 aos 8 anos de idade, também sem comorbidades. O governo do estado informou que está preparado para vacinar 250 mil crianças por dia a partir de amanhã. A vacinação deve ocorrer nos 5.200 pontos que atendem os adultos e também em cerca de 300 escolas estaduais habilitadas para vacinação infantil. E agora os testes rápidos da Covid-19 foram incluídos na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde publicou uma resolução determinando que a medida seja aplicada imediatamente. Os planos de saúde devem cobrir o teste rápido de Covid desde que o paciente apresente um pedido médico e esteja entre o 1º e 7º dia dos sintomas. De acordo com a ANS, a decisão leva em consideração a alta circulação do vírus e o rápido crescimento de casos relacionados à nova variante. Segundo a ANS, a inclusão do teste rápido pode ser útil, tendo em vista que os resultados são obtidos em menor tempo que o RT-PCR. A agência também justificou que o teste de antígenos pode ampliar a detecção e acelerar o isolamento, levando a uma redução da disseminação da doença e, com isso, uma diminuição da sobrecarga dos serviços laboratoriais. A agência recomenda ainda que os pacientes entrem em contato com os planos de saúde para saber onde podem realizar o exame ou para esclarecimento de dúvidas sobre diagnóstico ou tratamento da doença.
Os testes rápidos têm a vantagem do resultado sair em 15 minutos e ser mais baratos que o PCR. Mas especialistas alertam que o ideal, no caso de o paciente ter sintomas e receber um resultado negativo no teste rápido, é confirmar com um teste PCR ou repetir o antígeno em 1 ou 2 dias. O PCR é o teste 30% mais sensível e, por isso, os resultados são mais eficazes. E o mundo bateu mais um recorde no número de infecções por Covid-19 em 24 horas. Foram mais de 3.790.000 novos casos registrados em um único dia. Mais uma vez, esse resultado foi impulsionado pelos Estados Unidos, que lideram o ranking de novas infecções com mais de 979.000 casos. Em seguida vem a Índia com 317.000 registros. Israel está em terceiro com 243.000 casos. E a Itália está em quarto lugar com 200.000 casos em um único dia. E o Brasil está em quinto lugar. O país registrou 205.000 novas confirmações em 24 horas, um recorde de casos para o país. Também foram contabilizadas pela segunda vez seguida mais de 300 mortes em apenas um dia. O Brasil registrou mais 338 novas vítimas da Covid-19 em 24 horas. Agora são 621.855 mortes pela doença. Também foram registrados mais 204.854 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, mais de 23.416.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 212 vítimas diárias. O indicador estava abaixo de 200 há 45 dias consecutivos, depois de 1 ano e meio acima do patamar. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 113%. A média móvel de casos aponta 99.974 registros por dia. O número também indica tendência de alta, com aumento de 743%. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 22 unidades da federação indicaram alta. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 3 estados estão em estabilidade: Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. 2 apresentaram queda: Acre e Pernambuco. E vamos agora a um balanço da vacinação aqui no Brasil. Já foram aplicadas mais de 349.496.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 162.582.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto mais de 147.738.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço já foi aplicada em quase 39.176.000 pessoas. São Paulo tem quase 79% da população do estado completamente imunizada. E em janeiro, as contas pesam no bolso do brasileiro. Entre os tributos que batem a porta neste mês está o IPTU, mas algumas pessoas podem pedir isenção desse pagamento. Veja agora quem tem esse direito. O imposto predial e territorial urbano é calculado com base no valor venal do imóvel, que é estabelecido pelo poder público. O tributo costuma sofrer variação anual. O valor arrecadado com o imposto deve ser usado em obras públicas da cidade. O atraso no pagamento pode acarretar em multa ao proprietário do imóvel. O valor cheio do IPTU pode ser parcelado nos 12 meses do ano. E qualquer pessoa pode ter desconto no imposto caso efetue o pagamento à vista. A porcentagem da dedução varia em cada estado do país. Beneficiários do INSS podem ter de 30% a 50% de desconto no tributo ou até a isenção dele, dependendo da situação. De todo modo, tem de ter renda mensal de no máximo 5 salários mínimos, deve ser proprietário do imóvel e morar nele e não ter nenhuma outra casa em seu nome.
O requerimento deve ser feito junto à prefeitura da cidade. Para solicitar desconto ou isenção, normalmente são exigidos documento de identificação do proprietário com foto, documento de propriedade ou posse do imóvel, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda familiar e extrato detalhado do benefício. A cantora Elza Soares morreu aos 91 anos de causas naturais na tarde desta quinta-feira no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela assessoria da artista. Elza Gomes da Conceição é considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, com carreira no samba que começou no final dos anos 50. Nos 34 discos lançados, ela se aproximou do samba, do jazz, da música eletrônica, do hip hop e do funk. O último disco lançado foi Planeta Fome, em 2019. A cantora foi eleita a voz do milênio e também ficou conhecida pelo relacionamento de 17 anos como bicampeão mundial pela seleção brasileira Garrincha. Curiosamente, Elza morreu no mesmo dia do ídolo botafoguense, quase 40 anos depois. E você vai ver ainda nessa edição, o governo confirma teto de mais de R$7 mil para aposentadoria pelo INSS. E ainda, Estados Unidos e nações europeias prometem resposta firme diante da crise na fronteira entre Ucrânia e Rússia. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta. Após os temporais da virada do ano, Minas Gerais continua sofrendo com os estragos em sua malha rodoviária, a maior do país. Embora as chuvas tenham perdido intensidade no estado, ainda há 103 pontos rodoviários onde o tráfego de veículos está totalmente ou parcialmente interditado. A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal indicam 17 pontos por onde é impossível passar devido aos danos estruturais e bloqueios. Outros 86 locais estão parcialmente interditados. Só na rodovia Fernão Dias, a BR-381, que liga Belo Horizonte à Grande São Paulo, havia ao menos 3 pontos parcialmente interditados. Na altura do quilômetro 321, em Nova Era, o tráfego de veículos segue totalmente interrompido por causa do afundamento da pista. O governo federal publicou uma portaria no Diário Oficial da União que aumenta o teto do INSS para mais de R$7 mil. Com esta medida, os segurados que já recebem o pagamento em janeiro de 2021 vão ter reajuste de mais de 10% nos benefícios. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que recebem os benefícios acima do salário mínimo, vão ter aumento de 10,16% na remuneração. Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.433 para R$ 7.087. Mas esse reajuste vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1º de janeiro do ano passado. Os segurados que começaram a receber benefícios do INSS a partir de fevereiro de 2021 vão ter um percentual menor de reajuste, porque não receberam 12 meses cheios de pagamento. Assim, o percentual de reajuste fica menor quanto mais tarde for a data de início do benefício. Já para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde o início de janeiro. E por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira em meio a um novo rally de moedas de risco patrocinado por otimismo sobre a China e a acomodação nas taxas de juros nos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,92% e encerrou o dia cotada a R$ 5,415 na venda. A crise na fronteira entre Ucrânia e Rússia foi o principal tema da reunião realizada hoje entre Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia afirmou que qualquer avanço contra o território ucraniano vai ser respondido com firmeza pelo bloco.
O secretário de Estado americano Antony Blinken desembarcou em Berlim um dia antes do encontro marcado com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. A principal pauta debatida com representantes da Alemanha, França e Reino Unido foi a situação na fronteira da Rússia com a Ucrânia. First, we have been very clear throughout. Temos sido muito claros que se alguma força militar russa se mover através da fronteira ucraniana e cometer novos atos de agressão contra a Ucrânia, isso vai ser recebido com uma resposta rápida e severa dos Estados Unidos e de nossos aliados e parceiros. Severe united response from the United States and our allies and partners. Wir fordern Russland dringend dazu auf, Schritte... Qualquer postura mais agressiva, qualquer agressão a mais, teria sérias consequências. ...würde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi clara em uma mensagem para Moscou. The European Union is by far Russia's biggest trading partner. A União Europeia é de longe o maior parceiro comercial da Rússia e de longe o maior investidor. E sim, esta relação comercial é importante para nós, mas é muito mais importante para a Rússia. Esperamos que um ataque não aconteça, mas se acontecer, estamos preparados. We hope an attack won't happen, but if it does, we are prepared. A política alemã disse que a União Europeia está pronta para responder com sanções econômicas e financeiras massivas em caso de qualquer investida que coloque a integridade territorial da Ucrânia em risco. Uma onda de calor que atingiu a América do Sul tem elevado muito a temperatura no Brasil e nos países vizinhos. Em alguns locais, os termômetros chegaram a 50 graus. O fenômeno tem afetado a vida das pessoas e também dos animais. Essa foto viralizou na internet nos últimos dias. Na imagem, é possível ver 4 cães deitados no chão de uma farmácia na Argentina. E o motivo deles estarem ali foi aproveitar que o chão estava resfriado pelo ar-condicionado. O estabelecimento fica em La Banda, que tem registrado temperaturas bastante elevadas nos últimos dias. E o dono se sensibilizou com o sofrimento dos cachorros. Também na Argentina, a cidade de Santa Isabel foi invadida por milhares de besouros. O motivo também foi a temperatura elevada. Por causa do forte calor, os insetos procuraram a cidade, que fica numa região desértica, em busca de iluminação. Os casos mostram como a onda de calor tem afetado a vida na América do Sul, inclusive no Brasil. Seguidos recordes de temperatura foram registrados nos últimos dias. A cidade de San Antônio Oeste, na Patagônia, registrou quase 43 graus, a maior temperatura desde 1980. Buenos Aires chegou a 40 graus. A última vez que a capital argentina registrou esse patamar foi em 1995. As cidades de Salto e Paysandú, no Uruguai, marcaram 42 graus e meio, recorde nacional desde 1961. O sul do Brasil também registrou temperaturas acima da média. Porto Alegre, por exemplo, chegou a 40 graus de temperatura pela terceira vez na história. A última vez havia sido em 1943. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, passou dos 43 graus, a maior marca desde 1963. De acordo com especialistas, a causa dessa onda de calor é uma massa de ar quente e seca que se instalou entre o Brasil e a Argentina. O fenômeno ainda é favorecido pela área de alta pressão atmosférica que está atuando sobre o Rio Grande do Sul e inibe a formação de nuvens. Esse ano, em particular, no ano passado, na verdade, na primavera, a gente teve temperaturas baixas, em parte lá da região sul e também aqui no sudeste. Então, o que está acontecendo agora está havendo uma espécie de compensação. Essa onda de calor ainda em função da estiagem forte, prolongada. Em anos de estiagem costuma ter temperaturas mais elevadas. E o calor se tornou uma preocupação mundial. A ONU acaba de divulgar um relatório que revela que 2021 foi um dos 7 anos mais quentes da história. A temperatura média global ficou 1 grau acima do período pré-industrial. E o meteorologista do IMET explica que esse aquecimento do clima começou na década de 80 e o fenômeno vem se intensificando agora. Ele ainda faz um alerta. É bom se acostumar. Daqui para frente, os períodos de calor devem ser cada vez mais prolongados e intensos. Isso está sendo uma marca. Não é possível dizer que essa onda de calor é diretamente associada ao efeito estufa, mas o que se espera daqui por diante é que cada vez mais os picos de calor sejam mais prolongados e mais intensos. E as altas temperaturas também esquentaram aquela velha discussão. O que é melhor, calor ou frio? Você prefere o calor ou o frio? Cara,
Na minha região é calor. Mesmo hoje que está um calor acima da média? Mesmo hoje, nós não temos frio na nossa região. Por que você prefere o calor? Sei lá, já é adaptação nossa lá. Eu não sou de São Paulo, não tenho... Você é de onde? Sou do Pará. Do Pará. Então já está acostumado com o calor? Já estamos acostumados com o calor. Um calor como esse, que as pessoas acabam ficando desanimadas, reclamam muito, para você é normal? Não, isso aqui tá frio. Você prefere o calor ou o frio? Frio. Por quê? Porque eu passo menos mal, porque no calor eu fico doente. Num tempo como esse, então, para você é difícil? Sim. Qual que é a grande dificuldade? Eu ficar doente porque sobe muito pólen, muito pó da rua. Você prefere o calor ou o frio? Frio. Por quê? É muito mais confortável você ficar para trabalhar, para fazer as coisas. O calor você fica muito indisposto, né? Eu não suporto calor, fica suado, aí você não se veste nem bem, né? Que a gente fala bastante. Então, para mim, o frio você tem muito mais disposição para fazer tudo. Tá sofrendo? Tô sofrendo, tanto que eu tô andando só onde tem sombra. E olha só, o Palmeiras foi eleito pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol o melhor clube do mundo em 2021. Foi a primeira vez que uma equipe brasileira venceu este prêmio anual. Em 2020, o time havia terminado na segunda colocação, atrás do Bayern de Munique, da Alemanha. Mas em 2021 conquistou os 2 títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e foi a equipe que mais pontuou no mundo no sistema de contagem do órgão, 322 pontos. O Atlético Mineiro, campeão mineiro do Brasileirão e da Copa do Brasil, terminou em segundo lugar, seguido pelo Manchester City, da Inglaterra. Chelsea e Flamengo fecharam o top 5 de 2021. Outro brasileiro aparece entre os 10 melhores clubes do ano passado. O atual campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense, ficou na 10ª posição. O Palmeiras é o 16º time diferente a vencer o ranking anual. O Barcelona, com 5 títulos, é o líder, seguido por Real Madrid em primeiro lugar em 4 oportunidades e o Liverpool, o melhor time do mundo, por 3 vezes. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.